Oi, gurizada! Tudo bem por aí? Sejam todos muito bem-vindos ao Olim Portal, ao mês de agosto. E sob a luminosa, poderosa e magnífica egrégora dos deuses gregos, eu convido vocês a adentrarem esse mês que nos promete tanto. Como não podia deixar de ser, a homenagem desse mês vai para as Olimpíadas, que é uma competição tão interessante e que nos traz um pouco de alegria, né? Depois de momentos tensos. Bom, queria falar para vocês hoje sobre a origem da coroa de louros. Tem a minha mimosa aqui. Um abraço para o Raul de São Paulo, que é quem fez essa fofura. A coroa de louros, ela surge da seguinte maneira. Existia uma ninfa chamada Daphne, que era filha do rei Peleu, e era uma menina muito linda. E numa disputa acirrada sobre quem seria o melhor arqueiro, o deus Eros, conhecido também como Cupido, que é o do amor, das flechinhas envenenadas de amor, ele desafiou o deus Apolo, que era o deus do sol, que também era exímio arqueiro, para saber quem era o melhor arqueiro. E aí, para mostrar que o Eros era o melhor, o Eros flechou o coração do deus Apolo com uma seta de ouro e flechou o coração da Daphne com uma flecha de bronze. Apolo imediatamente se apaixonou pela ninfa. E a ninfa imediatamente repudiou o deus Sol. Isso se transformou numa perseguição frenética e numa determinada vez a ninfa correndo, fugindo do deus Apolo, quando ele vai aprisioná-la, ela pede para o pai, o rei Peleu, que livrasse ela daquilo ali. Imediatamente ela foi transformada num pé de louro, num loureiro. Quando o Apolo consegue finalmente abraçá-la, ele está abraçado numa árvore, né, num loureiro. Então ele, triste por não ter conseguido ficar com a amada, ele colhe as folhas do louro e faz uma coroa. Esse símbolo é utilizado como símbolo da vitória há muito tempo. Inclusive os grandes imperadores romanos usavam coroas de louro, né? De ouro no caso. Essa é a história da coroa de louros. E como segundo a mitologia grega, os Jogos Olímpicos nascem em Olímpia, nascem no Olimpo, dizem que quem inventou os Jogos Olímpicos para divertir o pai Zeus foi o Hércules, o deus da força. Depois do quinto trabalho das 12 tarefas que ele teve, depois do quinto, que era limpar os estábulos do rei Algias, ele resolveu fazer essa competição, criar essa competição para alegrar o pai. Bom, dito isso, então agora vamos adentrar as nossas orientações e eu desejo que tenhamos todos um mês de agosto próspero, vitorioso, e por que não dizer, e com muita paz. Vamos parar de conversar agora que o tempo já passou demais. Bora lá para a previsão? Oi, Áries! E aí, meus arianos de plantão? Gente boa, companheira, tudo jóia? Vamos ver o que o Golden Oracle tem para falar para os arianos em agosto de 2021. Sensualismo, olha aí, Áries. Ai. Nossa, tá que tá, hein? Fogo puro, pelo jeito. Olha, muita paixão, La Passione. Vamos clarificar com o tarô prateado. Já? Então tá. E finalmente com o tarô mitológico. Então vejamos. O que temos aqui? No passado, a leitura é fluida, assim como o tempo. Então, a gente obedece uma linha linear de passado, futuro, presente e futuro, mas adaptem-se às orientações.
Num passado próximo, então, não é tão próximo assim, a gente tem Afrodite, o sensualismo. Quem é Afrodite? Afrodite, ela é a deusa da beleza e da fertilidade. Eu costumo dizer, brincar que ela era a piriguete do Olimpo. Era uma mulher que ela era casada, mas ela tinha inúmeros amantes. Então a Afrodite, ela tinha sacerdotisas que eram prostitutas, elas eram guiadas para seduzir os homens. Então, assim, quando a gente falava em Afrodite, a gente sempre imaginava aquela figura de poder, aquela figura de sedução, tá? Então, arianos, num passado próximo, não é tão próximo, a gente tem uma situação assim, onde o sensualismo foi uma coisa provocada em ti, ou que tu provocou em alguém, tá? Mas uma coisa assim, um pouco acima da média. Ela vem clarificada pelo 4 de ouros, que nos fala de apego. Essa carta, assim, ela nos diz que teve uma concentração naquela situação, deixando o resto tudo para trás. Ou seja, sabe quando tu te dedica somente a uma coisa e esquece o resto tudo? Então essa carta nos fala disso. Isso é uma situação de risco, porque a gente sabe que a vida da gente ela tem múltiplas facetas e a gente precisa saber dançar conforme a música, como se diz, né? Então, quando tu dá muita atenção para uma coisa e esquece as outras todas, esses outros fatores vão estar deficientes na tua vida. Então, tu tem que ter esse controle. E vem classificado depois pelo As de Espadas, que é uma carta que nos fala de verdade. Eu tô com uma pelezinha na minha boca. Nos fala de verdade. Essa carta ela vem trazendo uma verdade, ela vem exigindo uma verdade, ela vem mostrando uma verdade que possivelmente está atrelada a esse sensualismo que te deixou recluso, e aí essa verdade te foi revelada para que as coisas pudessem se manifestar ou ter continuidade, né? Sair dessa estagnação, porque isso aqui é estagnação, o 4 de ouros. Aí no presente a gente tem Helena de Troia. Helena de Troia ela é uma guria que ela foi disputada entre 2 homens, entre Paris, que era o príncipe troiano, e Menelau, o rei espartano. Então o Paris roubou-a de Menelau e levou ela para dentro de Troia. E aí quando o marido Menelau descobriu, entraram numa guerra que durou 10 anos, que é a famosa Guerra de Troia. Áries, essa cartinha nos fala de disputa. Então assim, ou tu estás sendo disputado ou disputada por 2 situações, 2 pessoas, 2 condições, ou tu estás fazendo parte da disputa de alguma coisa ou de alguém, tá? Quando a gente fala em disputa, competições são sempre bem-vindas. Viva as Olimpíadas! As competições são sempre bem-vindas, mas assim, existe um somatório de fatores para que essas competições sejam vencidas, e depois de vencidas ainda tem um somatório de fatores para que essa vitória seja bem recebida por nós. Porque assim, uma coisa é tu participar de uma competição e vencê-la, digamos, honestamente. Outra é aquela história que para chegar aos fins não me interessam os meios. Tipo, tu usar de subterfúgios ao longo do caminho para conseguires a vitória, o que na verdade vai te garantir uma vitória que não foi vitória, que foi uma falsa vitória. Consegue entender? Tá. Essa disputa ela vem clarificada pela sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta engraçado que saiu, depois eu vou falar para vocês, mas saiu aqui, ó, a sacerdotisa e o sacerdote, ó. A sacerdotisa é uma carta de pura intuição, que nos diz o que, arianos? Que nesse momento tu deves consultar a tua intuição, porque ela tem muita coisa para te falar. Às vezes a gente quer ser racional, porque é mais fácil tu recorrer à tua racionalidade, mas a sacerdotisa nos diz que a tua intuição nesse momento ela deve falar bem alto e tu deve ouvir. Em seguida vem o 7 de espadas. O 7 de espadas é uma carta que nos fala de eu tô com... É uma carta mental em primeiro lugar, né? Porque espadas não é mental, mas é uma carta que nos fala
Eu tô com a minha cabeça fervilhando, eu tô com a minha cabeça cheia e tá vindo cada vez mais coisas. Eu preciso resolver isso para sair dessa situação, tá? Eu tenho que achar uma maneira. Não tô achando no momento, mas eu preciso sair dessa situação. Eu tenho que parar de puxar coisa para minha cabeça, eu tenho que parar de pensar nesse assunto, eu tenho que relaxar sobre esse assunto, porque eu tô vendo que daqui a pouco eu vou explodir. Essa é a mentalidade de vocês no hoje. O futuro vem com a cartinha do centauro, que nos fala do instinto. O centauro é a figura mitológica que representa o signo de Sagitário, que tem a metade do corpo cavalo e a metade homem. Simbolicamente falando, essa carta ela nos fala do instinto animal, que todo homem é acometido, tanto o homem quanto a mulher, o homem como ser integral. Então, o que nos fala aqui, Áries? O centauro ele nos fala que com a parte de cima do corpo da figura mitológica a gente usa o raciocínio lógico, e com a parte de baixo a gente usa o instinto, né? Mais ou menos aquilo, a representação é típica do homem, no caso da mulher é a esfinge do homem ou centauro. Então o futuro nos fala assim: tu precisa equilibrar o teu lado racional com o teu lado instintivo. Aqui no que passou, a gente já viu que o lado instintivo ele estava bem aflorado, por conta da Afrodite. Mas agora, no futuro, o centauro ele te pede um certo equilíbrio, né? O que deve nortear a vida da gente por toda a existência. Porque tu imagina se tu for deixar só o racional falar sempre, ou se deixar sempre o instinto falar sempre, né? O instinto sexual, não dá, né? A gente precisa contrabalançar esses dois polos. Vem clarificada pelo sacerdote, que em alguns decks é chamado de Papa, Hierofante, e aqui nos fala de um auxílio espiritual, de uma recorrência a um patamar acima do nosso, espiritualmente falando. Pode falar da ajuda de um terapeuta, pode falar de um aconselhamento de um pastor, de um padrinho, de uma pessoa da família, de um amigo que tenha uma certa sabedoria para falar com a gente do assunto. Essa carta fala também das instituições, como escola, como casamento, como família. Então, assim, me parece, Ariano, que vocês estão assim meio perdidos no sentido de para onde vou, o que faço, o que fazer nesse momento. Então essa carta diz que é para vocês, se a intuição não for suficiente, então vocês podem recorrer a uma ajuda espiritual, tá? Que eu acho que vai ser bem-vinda nesse caso. E vai ser bem-vinda porque vem clarificada com o 5 de paus. O 5 de paus é uma carta de conflito, treta, palavra que os arianos conhecem bem, né? Gurizada, olha só, aqui a gente tem o 7 de espadas e aqui a gente tem o 5 de paus, ou seja, tá osso, tá? Como o 5 de paus está no futuro, então assim, se tu não aliviar essa tensão mental, em seguidinha tu vai passar por um momento de conflito bem tenso, tá? E é bom que tu estejas preparado para isso, porque o tarô tá te avisando. Então assim, se tu não quer que chegue nesse patamar, né? Então tu dá jeito de procurar um escape, dá um jeito de... Vai meditar, vai orar, vai procurar fazer meditações guiadas, alguma coisa tu tem que fazer nessa área mais espiritual, porque não é brincadeira não. No fundo do deck a gente tem a Lua. A Lua fala de coisas encobertas que precisam ser esclarecidas, coisas que tu não estás vendo como deveria ou necessitaria, né? Coisas que estão ainda assim sob uma nuvem. A Rainha de Espadas vem no fundo do outro deck, que nos fala de uma rainha que é quentucha, ela vem cortando tudo, ela vem trazendo a verdade, abrindo o caminho e vai ser isso aí. Nossa, tá bem forte a leitura de vocês, hein, Áries? E que bom! E que bom que vocês conseguiram ouvir agora, porque dessa forma vocês sabem mais ou menos como se direcionar ou como se redirecionar diante da situação. Conselho do Néctar dos Deuses para os arianos. Teseu. Esse Teseu ele é um herói que ele matou o Minotauro.
Mas ele só conseguiu fazer isso porque ele teve a ajuda da amada Ariadne, que emprestou um novelo de lã para ele, segurou o novelo, ele foi desenrolando dentro do labirinto, até chegar lá dentro, matar o Minotauro, e depois pela linha do novelo ele veio e conseguiu sair do labirinto. Então ele teve ajuda, né? Ele teve a confiança da menina. Então o Teseu diz assim: o desafio parece invencível? Há um labirinto entre vocês? Conte com o auxílio de alguém que te ama, que tudo será simplificado e literalmente desenrolado. Um novelo de linha dado com amor venceu um monstro cruel e temido por todos, chamado Minotauro. E por você, esse mesmo fio de linha poderá fazer milagres. Desafie-se. Então olha aí, quando tudo parecer perdido, presta atenção que tem alguém do teu lado para te ajudar, para te alcançar o novelo de linha. Tá bom? Eu vou mandar o beijo da luz, que todo mês eu tô mandando beijo de luz, mas eu quero mandar o beijo da luz, porque é da Grace Luz. Então o beijo da luz desse mês vai para Érica Penhavel, uma inscrita fofa que comenta os vídeos. Érica, beijo da luz pra ti, guria. Bueno, agora sim, agora eu me despeço então de vocês, pedindo a nossa bênção do Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Jesus Cristo, pedindo para Ele e contando que Ele vai nos permitir um mês de agosto com coragem. Vocês vão precisar muita determinação também e resiliência, arianos. Eu sei que é uma palavra para vocês assim um pouco difícil de deglutir, mas é o que eu desejo para vocês e para mim também, resiliência. Agora sim, um beijaço e logo logo a gente se fala por aí.